Boa tarde a todos. Hoje vamos contar com uma apresentação da professora Carla Gentili, que vai nos falar sobre as complicações, as sequelas a curto prazo e a longo prazo, as sequelas auditivas de pacientes aqui que compõem a coorte de pacientes com Covid do Hospital Universitário. Carla. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, agradecer a professora Isabel pelo convite, por eu poder estar aqui e falar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando com os pacientes pós-Covid. Na verdade, durante a pandemia, a gente não fazia avaliação, é lógico, por todos os comprometimentos que esses pacientes tinham, mas depois a gente começou a fazer a avaliação audiológica e eletrofisiológica da audição, que é o tema da minha aula. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação audiológica periférica e central em indivíduos pós-Covid-19. A gente teve uma mudança em termos de literatura, então antigamente, não tão antigamente, mas há uns tempos atrás, a gente tinha tinha algumas literaturas que falavam a respeito dos quais eram os sintomas agudos da infecção pelo vírus e como ele poderia ser tratado, as dificuldades respiratórias, mas a gente não tinha ainda estudos que falavam sobre as sequelas que eram deixadas, de pacientes que tiveram Covid-19, e isso foi surgindo, o paciente teve a Covid, apresentava algumas sequelas, e a gente começou a se interessar para poder fazer a avaliação. Na verdade, os dados, a queixa auditiva, tontura e zumbido, alguns pacientes até chegavam a ter a queixa durante o próprio quadro da infecção pelo vírus, mas a gente foi observando que essas queixas se perduravam, então aí a gente começou a investigar, o que poderia estar acontecendo em termos de avaliação periférica e central da audição nesses pacientes. Então surgiu, na verdade, na literatura, o termo Covid longa, que falava da manutenção desses sintomas e dessas alterações, mesmo depois de todo o tratamento pela infecção. E que a gente tem na literatura, além da questão mais periférica, a gente também tem o relato e as queixas que os pacientes trazem de dificuldades atencionais e alterações cognitivas, prejuízos cognitivos depois da infecção pelo vírus do Covid. Então, o que surgiu a ideia? A gente avaliar esses pacientes, vamos fazer uma avaliação audiológica tanto periférica quanto a mais central, para a gente poder saber o que o paciente apresenta após o dano, após a infecção pelo vírus, e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, tem um trabalho do Reino Unido com quase 80 mil indivíduos acometidos por Covid que falam algumas manifestações que esses indivíduos podem apresentar. Então, dificuldades em tarefas de raciocínio, resolução de problemas e tarefas cognitivas, e que esses quadros, eles são mais graves, quanto mais grave for o quadro inicial de Covid. Então, alguns pacientes que ficaram internados, que foram submetidos à ventilação mecânica, apresentavam quadros mais graves de prejuízos, tanto atencionais quanto cognitivos. O que a gente tem em termos de alterações cognitivas nesses pacientes, os fatores que poderiam desencadear as alterações cognitivas, tem descrito na literatura vários fatores. Então, a hipóxia seria secundária, a hipóxia crônica ou intermitente, a séptica e infecciosa, o fator séptico infeccioso, que seria secundário ao dano cerebral, a metabólica, que seria de secundária a uma disfunção renal ou hepática, e a sedativa, que seria secundário ao uso de medicamentos em cuidados intensivos. Então, fatores que poderiam levar a supostas alterações cognitivas decorrente da infecção pelo vírus, a gente tem evidências científicas de associação entre esses prejuízos cognitivos e atencionais
e o Covid-19, né? Ou piora do quadro respiratório, também é descrito na literatura, ou com a piora do quadro respiratório, surgir essas alterações atencionais e cognitivas. Em termos de literatura, a gente tem vários trabalhos, tudo bem? A gente tem vários trabalhos que falam das afecções, das alterações vestíbulo-cocleares nesses pacientes, né? São poucos, assim, em termos de literatura, a gente tem poucos trabalhos com COVID relacionados a alterações auditivas periféricas e centrais, mas os poucos que a gente tem são decorrentes de alterações no sistema auditivo periférico, então fala das afecções vestíbulo-cocleares, então a queixa de perda auditiva, ou durante ou após a infecção do vírus, a queixa de tontura, a queixa de zumbido. Então, alguns pacientes, entrevistando esses pacientes, mostravam que esses realmente tinham essa alteração. Então, na literatura, a literatura internacional é bem conhecida com relação a essa relação entre o Covid-19 e alterações auditivas periféricas, né? Mas a gente não tem relato, ou poucos são os relatos das alterações auditivas centrais por meio dos procedimentos comportamentais e eletrofisiológicos que a gente faz para poder avaliar o sistema nervoso auditivo central. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito dos potenciais evocados, que é o que a gente faz, né? É um dos procedimentos que a gente faz com os pacientes para poder avaliá-lo, tanto os de curta, média, quanto os de longa latência, e depois eu vou falar dos achados preliminares que a gente tem na nossa pesquisa aqui com os pacientes que vieram para o hospital universitário acometidos por Covid-19. Então, os potenciais evocados, eles vão avaliar a atividade neuroelétrica da via auditiva desde a parte periférica do tronco encefálico até a parte mais central. Eles são divididos em potenciais de curta, média e longa latência. Os de curta latência, ocorrendo de 0 a 10 milissegundos após a gente colocar o estímulo acústico na orelha do paciente por meio de um fone convencional ou fone de inserção, e reflete a ativação do sistema auditivo periférico e do tronco encefálico até a nível da ponte. O de média latência ocorre de 10 a 80 ou 100 milissegundos após a introdução do estímulo acústico e reflete a ativação das estruturas acima do colículo inferior e córtex auditivo primário. E os de longa latência, ou denominados tardios também, eles ocorrem acima de 100 milissegundos e mostram a ativação do córtex auditivo primário, secundário e áreas de associação. Dos de curta latência, a gente vai ver no trabalho que a gente vai apresentar, a gente realizou o potencial de tronco encefálico, que é o mais utilizado do ponto de vista clínico, porque a gente consegue saber exatamente qual estrutura que está gerando a onda 1, 2, 3, 4 e 5 do potencial de tronco encefálico. E os de longa latência, que a gente avaliou o complexo N1, P2, N2 e o P3, que também é denominado potencial cognitivo. O paciente faz uma atividade cognitiva, a gente dá 2 estímulos, um raro e um frequente, o paciente deixa de prestar atenção no estímulo raro e vai prestar atenção ao estímulo frequente e aparece a onda do potencial cognitivo. Então, aqui é uma visão geral desses 3 potenciais, aqui o curta latência, que é o tronco encefálico, média latência, que mostra a ativação das estruturas subcorticais auditivas, e o de longa latência, que mostra a ativação do córtex auditivo secundário, áreas de associação, e aqui para a geração do P300, que é o potencial cognitivo, a gente precisa de outros circuitos neuronais, né, que envolve memória, atenção e discriminação do estímulo que está sendo dado. A gente tem várias aplicações clínicas dos potenciais, então uma delas é determinar a detecção do sinal acústico, então tem pacientes, não é o caso dos pacientes com Covid, mas crianças muito pequenas ou simuladores que querem simular uma perda de audição para receber indenização e que a gente, por meio da avaliação básica, que é o paciente ouvir o estímulo e levantar a mão toda vez que ele escuta o estímulo auditivo, ele não consegue realizar. Então a gente usa do procedimento eletrofisiológico, que a gente não depende da resposta do paciente, mas vai te dar informação se o paciente está escutando ou não.
a inferência sobre a integridade funcional e estrutural dos componentes neurais da via auditiva, que é outra aplicação clínica, e o monitoramento terapêutico. E aqui eu vou falar um pouquinho desses parâmetros que a gente vai utilizar, porque a gente consegue, através desses parâmetros, saber exatamente, do ponto de vista neurofisiológico, o que está acontecendo com o processamento da informação acústica que está chegando nesse indivíduo. Então, a latência, né, ela está diretamente relacionada com a velocidade da transmissão e do processamento da informação acústica. Então, eu tenho lá minha onda 5 no potencial de tronco, que mostra a ativação da via auditiva a nível do leminisco lateral. Se eu tenho a gente tem um padrão de normalidade para cada faixa etária. Se eu tenho um encurtamento da latência, então essa latência, onde era para aparecer em 5,90, aparece em 5,60, mostra que eu tenho um aumento da velocidade de transmissão do estímulo acústico. Então isso é bom, é satisfatório para o paciente. Mas, por outro lado, se eu tenho um aumento da latência, então a latência não aparece em 5,90, mas aparece em 6,50, eu tenho uma diminuição da velocidade da transmissão do estímulo acústico. Então, isso é ruim. Então, alguma coisa está acontecendo naquela região para causar um atraso de latência da onda. A amplitude, do ponto de vista eletrofisiológico, auditivo, ela está diretamente relacionada com os neurônios que estão respondendo, com o número de descargas neuronais. Então, se eu tenho um aumento da amplitude dessa onda, tem mais neurônios respondendo para aquela estimulação. Então, isso é bom. E se eu tenho uma diminuição da amplitude, eu tenho menos neurônios respondendo para aquela estimulação. Então, é ruim. Então, além de eu avaliar o paciente, estudando latência e amplitude dos componentes, tanto do potencial de tronco quanto do potencial de longa latência, a gente tem que tomar cuidado também com o aspecto maturacional, porque essas estruturas, quando a criança é muito pequena, elas não estão maduras ao nascimento, então tem todo um padrão de normalidade. E se eu quero usar o mesmo potencial para avaliar monitoramento terapêutico, então vamos supor, vou pegar um exemplo clássico. O paciente tem uma perda de audição e vai usar uma prótese auditiva, né? À medida que ele vai sendo estimulado na prótese auditiva, o sistema nervoso vai ficar mais responsivo para aquela determinada estimulação. Pode ser que até ocorra uma diminuição da latência e um aumento da amplitude da onda, porque eu estou estimulando aquela via auditiva com a prótese. Só que eu posso só falar que ocorreu uma melhora do ponto de vista de monitoramento e de estimulação, uma neuroplasticidade do sistema nervoso, se eu desconsiderar esse aspecto maturacional, né? Então, é um dado importante. Olha, o potencial de tronco, ele ocorre, a gente tem as ondas 1, 2, 3, 4 e 5, então essas são as ondas 1, a 3 e a 5 são as mais analisadas, porque são geralmente as ondas que estão presentes em indivíduos normais. A onda 1 reflete a atividade do nervo auditivo na sua porção mais longe do tronco encefálico, porção distal. A onda 2, a ativação do nervo auditivo na sua porção mais próxima do tronco encefálico. A onda 3, a ativação dos núcleos cocleares dorsal e ventral. Onda 4, complexo olivar superior. Onda 5, leminisco lateral. E existe a latência normal para aquela determinada faixa etária, que é geralmente acima de 24 meses, acima de 2 anos de idade, todos têm esse padrão de normalidade. Então, eu vou avaliar o estímulo entrando pela parte periférica, passando pela cóclea, células ciladas externas e internas, estimulando o nervo e percorrendo toda a via auditiva até o leminisco lateral. A gente sabe que o tronco encefálico, ele é muito vulnerável a algumas infecções, né? A tanto danos agudos quanto crônicos, e isso inclui inflamação, trauma, alterações metabólicas e lesão vascular. E existem alguns relatos na literatura que mostram que o vírus, o COVID, né, o SARS-CoV, ele pode levar a danos no tronco encefálico por meio de invasão viral, inflamação e de lesão vascular. Então, esse é um procedimento que a gente adotou no nosso trabalho de pesquisa.
aqui o que a gente tem na literatura. Então, os trabalhos são trabalhos recentes, né, mas a gente tem aqui o trabalho de 2022, que avaliou 13 indivíduos pós-Covid, de 18 a 45 anos de idade, e pareando com o grupo controle, usou audiometria tonal liminar, que avalia a parte periférica, para saber o quanto o paciente escuta, emissão autoacústica, por transiente, produto de distorção e potencial de tronco encefálico. E nesse estudo, eles verificaram que o vírus, ele pode levar a danos na cóclea, especialmente nas frequências mais altas, né? Nas frequências mais altas, e, além disso, pode ter também uma alteração no potencial de tronco encefálico com um aumento de latência das ondas 1, 3 e 5. Então, esse é um dos trabalhos na literatura. Outro trabalho que fala também, avalia 10 indivíduos após um período de infecção e que ficaram na UTI, eles utilizaram o potencial de tronco encefálico e verificaram que alguns pacientes ou não tinham presença de resposta frente à audiometria tonal normal, né, ou eles tinham um aumento da latência das ondas, né, que também mostram o envolvimento no tronco encefálico em pacientes mais graves que foram acometidos com Covid-19. E esses pacientes eram pacientes que tinham ficado em ventilação mecânica, então eram pacientes graves mesmo, que depois de um período de recuperação vieram se submeter a essa avaliação toda. Outro trabalho agora de 2023, que também avaliou 58 indivíduos após a infecção do vírus, de 23 a 75 anos de idade, pareando também com o grupo controle e também com procedimentos periféricos, então a audiometria tonal liminar, emissão autoacústica e potencial de tronco, e observaram que esses pacientes, eles tinham uma perda neurosensorial, né, 65,5% dos casos tinham uma perda auditiva neurosensorial e também apresentaram alteração no potencial evocado auditivo de tronco encefálico, mostrando que o vírus pode danificar a cóclea e que pode levar a uma alteração no processamento da informação acústica a nível do tronco encefálico. Bom, o que a gente, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, para a gente ter a certeza, né, que esse indivíduo tem alteração periférica ou central, a alteração auditiva periférica ou central, a gente teria que ter um exame prévio desse paciente, né? Então, a gente teria que ter, porque são vários acometimentos que podem levar à alteração na parte auditiva periférica e central, né? Então, eu posso, por exemplo, ter um paciente que é um trabalhador exposto a ruído, eu posso ter um paciente que tomou ototóxico, então, não por conta do vírus, mas anteriormente a isso. Então, o ideal era a gente ter uma audiometria prévia desses pacientes, uma avaliação audiológica periférica e central prévio, e aí, após acometimento do vírus, fazer novamente e comparar os resultados. É lógico que isso a gente não conseguiu fazer. A gente até conseguiu puxar pelo banco de dados de alguns trabalhadores aqui, que tinham avaliação audiológica prévia, né, e que foram acometidos pelo vírus e que aí ficaram com alteração auditiva central, mas nem todos os pacientes a gente teve essa avaliação audiológica prévia realizada. Bom, no potencial de longa latência, ele é um potencial mais elaborado, né, então a gente vai dar, como eu falei anteriormente, 2 estímulos, um estímulo que é raro, outro que é frequente, vai pedir para o paciente prestar atenção no estímulo raro, que ocorre aleatoriamente dentro de uma série de estímulos frequentes, e ele vai contar mentalmente o número de estímulos raros que apareceram. Com essa atividade cognitiva, a gente tem a formação da onda do P3 ou P300, que a gente chama de potencial cognitivo, tá? Então, a gente tem esses potenciais anteriores, o componente N1, deixa eu ver aqui, o componente P1, N1, P2, N2 e aqui o P3 ou a onda do potencial cognitivo, tá? Eles também têm um tempo de latência normal para acontecer de acordo com a faixa etária.
eles refletem vários citogeradores, então, na medida que o potencial vai ficando mais central, eu tenho colaboração de várias estruturas para gerar aquele determinado componente. Então, por exemplo, o P1, a gente tem o estímulo acústico chegando no córtex auditivo, é o que a gente vai medir, né? O N1, a colaboração do córtex auditivo primário e secundário. O P2, influência do córtex auditivo primário e secundário também. O N2, córtex auditivo supratemporal. E o P3, hipocampo, córtex auditivo, pré-frontal e centro parietal. Então, são todas estruturas que colaboram para a geração desse potencial. E em relação a essas estruturas, tem algumas habilidades que estão associadas. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo. O P1, a gente tem ocorre a codificação das características do som, tais como frequência e tempo. O N1, a gente já começa a ter a participação da discriminação auditiva. Então, no córtex auditivo primário e secundário, eu começo a ter a participação da discriminação auditiva, você diferenciar dois sons, que também acontece no P2. No N2, que a gente vai ver, esses dois componentes foram os que mais ficaram alterados no nosso potencial, nos pacientes pós-Covid. A gente tem aqui tem a habilidade que está associada à discriminação e atenção ao estímulo acústico. E no P3, a gente, como ele tem que lembrar do som que foi dado, prestar atenção e fazer atividade cognitiva, a gente também tem a participação, a habilidade que está associada à memória e cognição, né? Então, a gente também foi um procedimento que a gente fez nos pacientes. Com relação ao potencial cognitivo, né, a gente tem como função, né, quando a gente analisa o potencial cognitivo, avaliar a função auditiva e atencional, né, e avaliar o substrato neurofisiológico que está envolvido nessas tarefas de memória, atenção, processamento sequencial das informações acústicas, tomada de decisão, discriminação auditiva e atenção sustentada, né? Então, frente a essas habilidades, né, que estão associadas ao P300, a gente já era de imaginar que alguns pacientes pudessem ter alteração no potencial de longa latência. A gente tem um relato só na literatura, né, que envolvendo a avaliação eletrofisiológica da audição, que a gente soltou um boletim, que eu fiz junto com uma ex-graduanda nossa, a Milane, que é um paciente adulto de 52 anos de idade, do gênero masculino, que ele vinha com a queixa de desatenção após infecção pelo vírus, que os déficits atencionais eles surgiram 12 horas antes do aparecimento dos primeiros sintomas dele, né? E os prejuízos atencionais relatados era a dificuldade de recordar nome de cidade, nome de pessoas, em manter a atenção em seriados de TV, na leitura de livros, e que após o tratamento do Covid, esses prejuízos atencionais se mantiveram, não melhoraram, né? O paciente foi feita uma avaliação otorrinolaringológica, que estava normal, e o médico encaminhou para avaliação eletrofisiológica, e aí nesse paciente, a audiometria tonal e vocal estava normal, então o paciente não tinha perda auditiva periférica, ele tinha um potencial de tronco normal também, mas na hora que foi fazer o potencial cognitivo, ele tinha uma ausência de resposta de um lado e um aumento de latência da outra e diminuição da amplitude. Então, alguma coisa estava acontecendo nas regiões mais corticais e mais centrais que impediam com que houvesse uma velocidade de processamento da informação dentro do tempo pré-determinado, né? E menos neurônios respondendo para aquela determinada estimulação em um dos lados. Então, falando um pouquinho do nosso trabalho, né, a gente avaliou, no critério de inclusão, na verdade, era pacientes de 18 a 60 anos de idade, que tinham diagnóstico comprovado de Covid, mas que estiveram fora do risco de estavam fora do risco de transmissão e em bom estado de saúde geral, para fazer toda a bateria de avaliação audiológica.
a gente excluiu, né? A gente tentando cercear ao máximo que esse paciente não tinha alteração auditiva antes, né? A gente aplicou um questionário, então excluiu o histórico de perda auditiva prévia ou de queixas audiológicas que esse paciente pudesse ter, excluímos exposição ao ruído ocupacional, ao uso contínuo de medicamentos considerados ototóxico ou qualquer cirurgia otológica. Fizemos a avaliação, a gente tem até o presente momento 46 indivíduos diagnosticados com diagnóstico comprovado com Covid que entraram nessa casuística, são 9 do sexo masculino e 37 do sexo feminino, e a maior parte dos indivíduos, eles tiveram apenas uma infecção por Covid, tá? 90,9% dos casos, e não necessitaram de internação, 54,5% dos casos, ou tiveram apenas uma internação, que foram em torno de 41% dos casos, tá? E a maioria desses pacientes já tinha tomado as doses da vacina, pelo menos 4 doses ou 3 doses, que também é um fator que a gente tem que levar em consideração, né? Além do histórico prévio de alteração auditiva, o uso de medicamento ototóxico, se tinha queixa ou não, se tinha alguma avaliação audiológica periférica e central alterada, a gente também tem esse fator que é importante, que é o uso da dose da vacina ou não, né? Bom, fizemos a anamnese clínica, né, tentando cercear esses aspectos, o questionário também específico para o Covid, a meatoscopia para ver se tinha algum impedimento mecânico, algum impedimento no conduto auditivo externo para o paciente realizar as avaliações, fizemos as medidas de imitância acústica para verificar o grau de mobilidade da orelha média, a audiometria tonal convencional, o teste de fala, os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, que eu já expliquei anteriormente, e os potenciais evocados auditivos de longa latência. O que a gente observou? Todos os pacientes tinham medida de imitância acústica normal, então eles não tinham comprometimento de orelha média. Tá? A timpanometria estava normal, pesquisa do reflexo acústico estava normal, não tinham comprometimento de orelha média. Desses pacientes que a gente avaliou, dos 46, 71,7% tinham audição normal, né? Então eles eram normais audiologicamente, e o restante tinha perda auditiva. Dos 13 que tinham perda auditiva, 26,1% tinham perda auditiva neurosensorial, então mostrando que a alteração estava a nível coclear, né, ou retrococlear, mas alteração coclear, a gente comprovou que seria alteração coclear pelo fato das medidas de imitância acústica estarem normais também. E um paciente tinha uma perda auditiva mista, que a gente não consegue saber por que esse paciente tinha uma perda auditiva mista bilateral. Desses 13 pacientes que tinham alteração na audiometria tonal, 28,3% tinham a queixa de perda de audição, tá? Nem todos tinham a queixa, o que bate com a alteração nas frequências altas. Quando a gente tem o acometimento das frequências baixas e médias, o paciente percebe que tem a perda. Quando ele tem, porque é onde está a energia sonora, principalmente das vogais, quando ele tem uma perda auditiva só em alta frequência, o que a gente tem comprometimento é as consoantes, que dão a inteligibilidade de fala. Mas se a perda auditiva for de um grau leve, o paciente não percebe que tem a perda. Né? Então, esses pacientes, dos 13 que tinham alteração, só quem tinha queixa eram 28% dos casos. A outra queixa que apareceu bastante foi a queixa de tontura, que seria 24% dos casos, dos pacientes com a perda auditiva, e zumbido em 15% dos casos.
E outro sintoma que foi mais prevalente foi as dificuldades de memória, que estavam em torno de 38% dos casos, né, que os pacientes se queixavam. E essa era a configuração da perda. Então, olha, 250, 500, 1.000, 2, já normal, 4 no limite da normalidade, mais uma perda auditiva leve a partir de 4.000 Hz, 6.000 Hz e 8.000 Hz, nessa faixa de frequência dos pacientes que tinham a perda, né? Nos resultados do potencial de tronco, a gente teve pacientes que tiveram alteração também, né? E as principais alterações, a gente teve, a maior parte dos pacientes, em todas as análises que a gente faz, que a gente analisa latência da onda 1, da 3 e da 5, intervalo 1, 3, 3, 5 e 1, 5, a maior parte tinham resultados normais, né? Considerando a normalidade para a faixa etária. Mas a gente tinha, em relação aos pacientes que tinham alteração, a alteração estava mais presente na latência da onda 3, que é o estímulo auditivo passando pelos núcleos cocleares dorsal e ventral, e da onda 5 do estímulo auditivo passando pelo liminisco lateral. Tá? Então foram as alterações mais significantes que a gente teve no potencial de tronco encefálico. No potencial de longa latência, né, que é aquele que o paciente faz atividade cognitiva e a atividade cognitiva interfere só na geração do P3, a gente teve vários pacientes com alteração. Poucos que tinham alteração do componente P1, do componente N1, e do componente P3, mas vários que tiveram alteração do componente P2 e N2, que é onde já está interferindo a discriminação e a atenção ao estímulo. Tá? Então, a gente teve 21,7% dos pacientes com alteração, de total de pacientes com alteração, e 71,7% no componente P2 e 71,7% dos pacientes com alteração no componente N2, tá? Que mostra alteração significativa nos componentes pré-atencionais do estímulo sonoro, que estão que tem interferência, tem relação com a discriminação auditiva dos dois tons que eu estou inserindo para o paciente fazer atividade cognitiva. Então, o que a gente pode observar? Do longa latência, né? A gente pode observar que os pacientes tiveram alteração no componente P2, que envolve córtex auditivo primário e secundário e está relacionado com a discriminação auditiva. No componente N2, que envolve o córtex auditivo supratemporal, que além da discriminação auditiva, a gente tem todo o processo de atenção ao estímulo acústico, e no componente P3, que envolve hipocampo, córtex auditivo, córtex de associação, o pré-frontal e o centro parietal, que além da atenção, a gente tem as atividades de memória auditiva e cognição interferindo na geração desse potencial, tá? A gente observou também que existe uma relação entre as queixas de memória, atenção e mudança dessas latências do P2, N2 e do P3, porque dos 14 pacientes que tiveram alteração de memória, lembra que era 71,7% dos casos, 10 apresentaram alteração nesses componentes. Né? Então, uma grande porcentagem dos pacientes que tinham a queixa de memória que apresentaram alteração no potencial de longa latência, tá? Então, mostra que realmente existe uma associação entre esses prejuízos atencionais e cognitivos e a infecção pelo vírus. O que a gente observa, na verdade, né, é que assim, a gente consegue verificar, né, com os estudos que estão sendo realizados, alterações na via auditiva, tanto periférica quanto central, nesses pacientes, com aquela ressalva que a gente não tem, né, a audiometria prévia ou o exame eletrofisiológico prévio para comprovar que essas alterações foram decorrentes do acometimento pelo vírus e não alterações que já estavam presentes no paciente. Então, a gente não consegue ver isso, né, pelo menos ainda não conseguimos ver e não fizemos ainda nenhum trabalho mais aprofundado com esses pacientes que tinham alteração, que tinham audiometria prévia e tiveram Covid, que é o que a gente está se preocupando agora em fazer todo esse levantamento,
tá? E que elas são fundamentais, porque os pacientes apresentam queixa realmente, depois do acometimento, e que mais estudos longitudinais eles têm que ser feitos para melhorar a compreensão dos efeitos auditivos após o Covid-19. Né? Então, a gente vê que tem um envolvimento da via auditiva como um todo, tanto da parte periférica quanto da parte auditiva central, mas que mais estudos na área a gente tem que, é importante de serem realizados, né? Quando a gente fala isso, a gente enfrenta uma barreira, né? Porque a gente já acabou a pandemia, né? Então, teoricamente, a gente não tem mais tantos casos para poder a gente fazer a avaliação. Então, o que a gente está fazendo agora? Eu tenho uma aluna de doutorado que está fazendo um estudo longitudinal da via auditiva em pacientes pós-Covid-19. Então, ela faz, quando a gente faz o estudo longitudinal, a gente faz, de qualquer maneira, a parte auditiva periférica e a avaliação do potencial de tronco, mas ela está se atendo ao longa latência. E ela está, além de avaliar os poucos pacientes que estão chegando agora com Covid, ela está chamando os pacientes que ela já tinha feito previamente, né, para poder fazer a bateria de avaliação novamente e ver se houve uma piora do quadro atencional, cognitivo, após um tempo da infecção pelo vírus, né? Então, essa é um trabalho que a gente está realizando, e o outro levantamento é aquele que eu falei, pegando os pacientes, né, os trabalhadores aqui do HU, que já fazem audiometria prévia mesmo, né, que é rotina fazer a avaliação audiológica antes, e comparando o resultado que tinha sido feito anteriormente com os resultados após a infecção pelo vírus. A única coisa é que na rotina dos pacientes que trabalham aqui, a gente não faz avaliação central, a gente só faz a periférica, mas pelo menos a gente consegue avaliar esse parâmetro nessa linha de tempo, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, como esses 46 foram selecionados? Porque a coorte tem quase 800, né? Então, a gente tem um problema muito com relação a isso, né? Então, assim, a gente tem toda uma bateria de avaliações que a gente fala, então, a partir, primeiro, os critérios de inclusão que a gente adota, né? Então, vários pacientes acabam não participando do estudo por causa dos critérios de inclusão que a gente adotou, e tinham que ser critérios rígidos, senão a gente não dava conta de, pelo menos, tentar afirmar que as alterações que o paciente apresentava era após o quadro de infecção, né? E então os pacientes foram selecionados a partir de uma lista, né, que foi enviada para a gente, dos pacientes que foram acometidos por Covid, e a gente, aplicando os critérios de inclusão, a gente foi chamando os pacientes. O grande problema de qualquer pesquisa que a gente faz, né, é porque a gente não tinha uma aderência dos pacientes para vir fazer o exame, né, e principalmente porque isso, os procedimentos, as avaliações, elas começaram logo depois da doença, mas ainda não estava assim erradicada, né? Então tinha os pacientes não vinham, né? E muitos dos pacientes eram pacientes mais idosos, né? E aí a gente tinha mais dificuldade ainda para chamar, né? E você vê que e na verdade também teve uma redução do N, porque a nossa faixa etária, você viu que a idade máxima que a gente avaliou foi 58 anos, a gente não pegou os pacientes mais velhos, então a gente teve muita dificuldade, assim, primeiro de chamar os pacientes, de entrar em contato com os pacientes, alguns a gente não conseguia contato telefônico, ou do familiar, outros dependiam do familiar para trazer o paciente aqui, aí se era um paciente de risco, e logo no começo da avaliação, eles não vinham mesmo para fazer a avaliação audiológica, eles falavam que não iam vir, porque já estavam passando por uma série de outras pesquisas e outros atendimentos médicos por conta do Covid, e isso seria mais um para ser enfrentado vindo aqui, né? E aí os critérios de inclusão que a gente estabeleceu. E a gente tem muita dificuldade de aderência mesmo, muita dificuldade de aderência. De vocês convidarem, eles não recusarem vir. Sim. E a outra coisa que eu vi que você listou, né, quem tem o comprometimento lá do P1, dos vários, e
A pessoa pode ter comprometimento de mais de um? Pode, todos, inclusive. Tá, Todos porque eu vi que o número dava maior que os 46, então, porque na verdade alguns vão ter mais do que um comprometimento. Por exemplo, aqueles que tiveram 33 de comprometimento, 33, acho que pacientes que tiveram comprometimento do N2, provavelmente eles tinham comprometimento de outras coisas também. No P2 também, entendeu? Entendi. Então eles têm, porque assim, na verdade, é um traçado que a gente avalia. Então eu só apresentei os dados por componente, né? Mas assim, dos pacientes gerais que fizeram o exame, vários, né, tiveram mais do que um acometimento, né? Ah, não, entendi. Perfeito. Perguntas, gente. Com a Carla, né? Então, sim. Você vai estar lá. É ela que enviou os pacientes para a gente. Bom, parabéns pela apresentação. A gente sempre fica na dúvida das sequelas do Covid, então foi muito esclarecedora. Acho que a sua segunda, né? Depois da Dora, a segunda apresentação aqui, que eu saiba, né? Sobre as sequelas do Covid no HU, super impactante. Então, chama bem a atenção. Eu vou, na verdade, fazer alguns esclarecimentos, né, porque como eu coordeno a corte principal, até para te ajudar, caso você queira mais informações ou participantes. A corte principal, no começo, a gente pegou todo mundo que tinha suspeita, e aí a gente dividiu em Covid positivo e Covid negativo. Uhum. Dá um total de 940, por aí meio a meio, parece que a gente até combinou, mas não, ficou meio a meio Covid positivo e negativo pelo RT-PC, tudo, né? E aí, o que aconteceu? Depois, a gente só seguiu os positivos. Dos positivos, quase 30% morreu antes de um ano. Então, só explicando o que você já falou. Sim, então, sim. Fora isso, ainda você ficou com sobreviventes. Porque foi muito, muito maior a mortalidade. Na verdade, comparando os dois grupos, a mortalidade foi até semelhante, porque os outros também que morreram tinham doenças graves de base. Mas os fatores envolvidos foram um pouco diferentes. Mas o que chamou a atenção foi isso, que a mortalidade foi muito alta, porque eles foram morrendo, eles não morreram precocemente, porque a gente escreveu um paper que a gente está terminando de revisar, que a gente modificou aí várias coisas, e a gente escreveu um heatmap para ver quais as características que estavam mais associadas à mortalidade do Covid em uma semana, 6 meses, uma semana, 1 mês, 6 meses e 1 ano. E a gente comparou os dois grupos, positivo e negativo. Então, assim, se você quiser, a gente tem os negativos, que eu acho que eu percebi aí que você talvez seja interessante um caso controle. E você tem um caso controle que você pode fazer na própria coorte. Então, é uma sugestão, né? Que eu vou fazer. Sim. Mas eu acho que você já tem um trabalho que você dá para publicar aí, né? Sim. E dos que vieram com positivo, outra sugestão, todos que a gente caminhou para você vieram aqui e tem o questionário completo, clínico, você sabe. Sim, a gente não pegou, nessa aqui a gente não pegou na apresentação. Para a apresentação a gente não pegou esses dados, mas a gente tem, eu sei que vocês têm um questionário completo mesmo. Isso, com cognição, tudo, e a gente tem tomografia de crânio. Uhum. Então, se você quiser também relacionar alguma coisa com as alterações. Eu acho que assim, a gente, eu trouxe, na verdade, os resultados prévios que a gente tem, mas a gente vai precisar realmente esses dados para também fazer um estudo de correlação, isso, entendeu? Então, se tem alteração na tomografia, tem alteração no exame de imagem, tem alteração no potencial, né, é um dado importante para a gente. Né? Então, acho que a gente tem que fazer esse levantamento mesmo e vamos precisar desses dados, sim. Mas pelo que eu vi da literatura e o que você levantou aí também, isso que você já apresentou hoje é super relevante, né? Vocês apresentaram no congresso já, apresentamos no congresso de otorrino. E vocês já estão preparando esses dados preliminares também já para publicação, né? Estamos preparando os dados então preliminares. Então me avisa se precisar de alguma... Sim, Vamos correr aí, porque então tá bom. Vou precisar. Estou oferecendo ajuda para terminar As dificuldades são essas que a gente falou, né? E essas limitações que a gente tem em termos de casuística, dados, né? Casuística mesmo, não tem jeito. Mas a gente vê que no mundo, quando você começa a fazer esses testes específicos, acontece isso aí mesmo. Então, quer dizer, se metade da corte, 400, 20% a 30% morreu, vai fazendo a conta. Fora todos esses problemas seus. É isso mesmo, aí vai parar lá embaixo. É legal fazer uma figura, né? Eu acho, por isso que... Para mostrar que são essas perdas aí. Né? Quem são essas pessoas? Então, do 940, 60, alguma coisa assim,
você pegou só os Covid positivos, que já é metade, aí da metade, 20% a 30% morreram, que eu não tenho os números exatamente agora na cabeça. É legal ter esse fluxo. Mas aí eles vão entender por que você parou nesse. Sim, E aí quando liga tem esse problema mesmo que você falou, né? Que a gente faz uma primeira ligação, a gente convida para os subestudos, depois e ela convida para o dela, né? Não, e eram várias pessoas tentando, né? Várias pessoas. A gente já fez várias ondas de ligação, né? Sim, sim. Agora a gente está, acho que na quarta onda de ligação para tentar resgatar. E aí a gente vai encerrar. O que conseguiu, conseguiu. Não conseguiu, paciência. Que é muita coisa, né? E eles já ficam desgastados, cansados. E quando você convida para fazer a tomografia pós-Covid e a tomo de crânio, aí eles já ficam mais empolgados. E a gente aproveita o momento. Vêm, né? Vem. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem um N bom de tomo de tórax e de crânio mais de um ano depois da infecção Covid. E tem a tomografia de tórax da entrada, né? Então é legal por causa disso. É que para você aí eu não sei se você consegue... Só estou te dando essa informação. Não, mas eu acho que para o estudo, principalmente para o estudo do doutorado, que acho que é muito importante a gente colocar isso, entendeu? Que você comentou, do doutorado que ela está seguindo e está ainda chamando os pacientes para reavaliação. Porque como a gente não conseguia um N maior, a gente falou, vamos fazer um longitudinal para a gente ver o que acontece. E na literatura fala que esses sintomas perduram, né? Sim. Ou podem até se agravar, Sim. né, em um determinado momento. Então, a gente está fazendo um longitudinal. Então, acho que esses dados a gente precisa levantar mesmo. Esse seu já tem, mas eu acho que aí cabe caso controle, alinhado na corte, cabe um monte de coisa, né? Para ver sequelas, mas eu acho que já dá, né? Para publicação, esse preliminar seu tá já um bom caminho. Já, que bom. Vamos então conversar, né? Para a gente poder aprimorar, né, o trabalho, né? Obrigada, viu, Carla? Imagina, eu que agradeço. Acho legal fazer essa figura, né? Explicando quais foram as perdas, né? Que a perda por mortalidade foi enorme, né? Acho que é legal de botar isso, que o paper com certeza vai cobrar o revisor. Né? Muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Está vendo aí? Pessoal que está à distância, quer mandar alguma pergunta? Não, né? Então, nosso tempo está acabando mesmo. Eu agradeço muito a apresentação aí, que transforme isso em artigos, né? É super importante aqui para mostrar a contribuição do HU na pandemia. Bom, vamos encerrar. Obrigada.